Boa noite, que maravilha estar na casa de Deus. E esse programa aqui, que top programa, viu? Eu não conhecia. Acesso. E é isso mesmo, nós precisamos ter acesso à graça, ao perdão e à salvação. E nós teremos aqui nessa noite, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, queremos lhe agradecer, porque estamos na tua casa. Esse é o melhor lugar que poderíamos escolher para estar. E viemos aqui para lhe encontrar. Viemos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz falar ao nosso coração. Nós queremos lhe prestar esse culto de adoração ao teu nome, porque tu és digno de receber honra, glória, majestade, homenagens nessa noite. Sê conosco, Senhor, derrame sobre nós o teu Espírito Santo, ande em nosso meio, que teus anjos possam ter prazer de aqui estar conosco. Pedimos humildemente com perdão dos nossos pecados, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos nós. Boa noite, igreja. Privilégio de estar aqui na casa de Deus. E eu estava falando ali atrás com o Juninho, com o Vanderlei. Essa igreja faz um barulho, vocês não têm noção, viu? Chega lá do outro lado. Lá nos confins da Zona Sul chega o barulho dessa igreja, graças a Deus. E é só notícia boa. É só notícia boa, graças a Deus. Sim. O Quarteto Grátis vai apresentar uma música agora que fala do Salmo 100. Salmo 100, se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar, enquanto vocês estão fazendo os pedidos, né? Vão escrevendo os pedidos, fala... celebrai com júbilo ao Senhor todas as nações. Celebrai, 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 celebrai. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as nações. Dai glória ao doador da vida, glória ao Deus de amor. Dai glória ao Rei dos Reis, poderoso entre as nações. Louvai com grande força ao grandioso Deus. Dai glória ao Rei dos Reis, poderoso entre as nações. Louvai com grande força ao grandioso Deus e Pai. Celebrai, 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 celebrai. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as nações. Dai glória ao doador da vida, glória ao Deus de amor. Entrai nos átrios seus com cantos de louvor. Sabei que o Senhor é Deus e que a sua misericórdia para sempre, de geração em geração, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Celebrai, 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 celebrai. Boa noite a todos. O Edinho trouxe aqui para mim vários pedidos de oração. Todos aí receberam, né, o papelzinho. Nós temos mais algum aqui chegando. Alguém mais? Aqui atrás. A Jamile é nossa assistente de pedidos de oração. Parabéns, Jamile. Todo mundo atuando aqui no dia do acesso, hein? E você ainda tem a oportunidade de continuar escrevendo aí seu pedido essa noite. Todo domingo, quem estiver aqui no acesso, nós vamos ter um momento especial de oração.
Então, aqui nós temos várias famílias, várias vidas, vários amigos, né? Representados aqui em forma de pedido. Então, nesse momento, com muita reverência, aqueles que puderem, vamos colocar de joelhos para pedirmos ao nosso Deus sobre os pedidos. Querido Pai do céu, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, por essa oportunidade de vivermos esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui entre amigos tão especiais. Obrigada, Senhor, porque o Senhor preparou tudo isso. Mas o nosso coração também está apertado muitas vezes com algumas coisas que estão acontecendo conosco, com alguém da nossa família, com algum amigo. E dentro dessa caixinha, Senhor, o Senhor sabe tudo que está escrito aqui. O Senhor sabe, inclusive, antes de escrevermos. Quando pegamos aqui nesse papel, quando seguramos a caneta, já elevamos o nosso pensamento através de um pedido. Aqui está, Senhor, alguns pedidos sobre saúde, alguns pedidos sobre emprego, alguns pedidos, Senhor, sobre relacionamentos, coisas que são impossíveis aos nossos olhos. O meu pedido que está aqui, Senhor, aos meus olhos parece sim ser impossível, mas eu sei que para o Senhor não é nada impossível. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus que resolve. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que abre portas. O Senhor é o Deus que restaura. O Senhor é o Deus. Por isso, Senhor, quero elevar ao seu trono da graça esses pedidos que estão aqui. Que segundo a sua vontade, um a um, possa ser respondido e que possamos ter ouvido atento a escutar a sua voz. Senhor, esteja com todos aqui, com cada família representada, que o nosso coração se exalte de tanto júbilo por ter um encontro especial com o Senhor essa noite. E que essa semana possa ser uma semana muito diferente nas nossas vidas. E seja com tudo que vai ser cantado, falado, orado, pregado. Tudo é para o louvor ao seu santo nome. Perdoa os nossos pecados para nos aproximarmos cada vez mais perto de ti. E isso eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu não sei se já foram apresentados aqui. Parece que o povo só pede para vocês virem, né? Mas, olha, aqui nós estamos com o Quarteto Grato. Se vocês quiserem se apresentar um pouquinho, pode falar. E, na sequência, nós vamos ter um momento bem especial dessa noite com o pastor Patrick. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer. O pastor Patrick, ele veio lá de Tremembé, ele é o pastor do colégio, de Tremembé Colégio. E ele, olha, recebeu o convite, aceitou com muito rapidamente, né? E a gente quer te agradecer por estar aqui conosco, que Deus use tudo que for cantado, falado e com a nossa vida também nessa noite. Então, agora com vocês, Quarteto Gratos. Eu repito, né, é um privilégio estar aqui na Casa de Deus. E o Quarteto Gratos tem 20 anos de ministério. Eu não faço parte desses 20 anos. O Lindsay não gostava de mim. Mas eu entrei numa outra formação, que essa formação aqui agora, que o Tuca concorda, é a melhor formação do Quarteto Gratos. Né? Óbvio, né, Tuca? Né? Eu gosto dessa formação. Você não sabe o quanto eu gosto dessa formação. Mas a gente tem cantado durante muito tempo. E o Quarteto Gratos, ele é um quarteto que tem muito tempo de rodagem, só que a gente não é assim um quarteto, né? Um quarteto, porque a gente não marca ensaio, a gente não para ensaiar. É bem complicado a nossa vida, mas vai dar certo. Às vezes não chega no horário. Às vezes não chega no horário, mas tá tudo certo. A gente não passa som, mas Deus abençoa, né? Deus abençoa, Deus cuida de cada um. O segundo tenor é o Lindsay, é o fundador do quarteto. Posso fazer um adendo aqui, é isso? Daqui a pouco. Quando você começa a falar, você não para, Lindsay. Deixa eu falar. Depois, quando Ellen White morreu, ele fundou o quarteto, um quarteto, né? O Lindsay trabalha com a música há muito tempo, tenho muito prazer em ser amigo dele e o que ele já faz na música. Bom, né? Graças a Deus, depois de tanta coisa tem que...
O que ele faz na música na igreja adventista aqui em São José e em toda, né, região. E ele canta segundo tenor no quarteto. Faz o adendo agora, hein? Não, é que ele falou que o ministério tem aí 21 anos, tá? 21. 21. Mas eu sou bem nostálgico, tá, gente? E eu me lembro quando... Vai chorar? Não vou chorar. Tá. Eu sou nostálgico, mas não sou tão chorão. Mas eu me lembro quando nós cantamos o ministério, tá? Vocês não estavam, porque eu não gostava de vocês, como você disse, né? Mas eu me lembro quando nós cantamos a primeira vez esse ministério. E a Aline estava presente nesse dia. Que fique claro isso, ela era um bebezinho, ela era novinha. Não, isso foi em 2002, gente. Isso foi em 2002, num retiro espiritual em Embu das Artes, né? Aqueles encontros, assim, que a gente está participando do evento, na verdade, e aí fala assim, tem música por aí? Aí Fominha tem, eu tenho. Aí tem uns fominhas lá, tem. Aí foi o Kaká, né? O Kaká que fomentou tudo isso aí, é um amigo nosso lá do Parque Industrial. E nós estávamos num retiro espiritual e daí surgiu de uma brincadeira e estamos aqui 21 anos depois. 21 anos depois, você vê que bênção, né? Mas os fundadores de fato somos eu e meu irmão João, que também estava naquele dia fatídico. Eu falo dia fatídico, gente, porque aconteceu uma situação vocal comigo lá, mas tudo bem. Fica para um outro, fica para um JA, isso aí. Exatamente. Mas para mim é um prazer estar aqui no Boa Vista, neste... Falei que ele não para de falar? Tá bom. Mas é um prazer, viu? O João, ele é internacional. Olha, a Igreja do Boa Vista que tem atração internacional. Todo mundo já conhece? Não vou apresentar não, tá, vai. Tuca. O Tuca é o Tuca Cordeiro. Quase que eu falei em Tuca. Tuca é intermunicipal. Então, tá chique demais. Ou um bairro de São José dos Campos, né? Jacareí, gente. Então. A gente não gosta de falar isso. Mas o importante é que aonde nós vamos cantar, e sempre que nós cantamos, a gente tenta levar o amor de Cristo. Apesar das nossas falhas. Todos nós somos pecadores, carecemos da graça de Deus. A gente tenta falar do amor de Cristo. E é para isso que a gente está aqui hoje. Nós vamos falar da maior prova de amor que eu acredito existe, que já houve na face da terra, que foi a morte de Jesus na cruz. Se não fosse por ela, nós não estaremos aqui, não teremos direito à salvação. Que Deus seja louvado. Cego aqui, outrora andei distante do Senhor, que veio lá dos altos céus salvar o pecador. Foi na cruz, em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus, em Jesus foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Um imenso amor do meu Senhor jamais compreendi.
cruz, em que ao fim percebi meu pecado, decaiu em Jesus, em Jesus foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer, que prazer, que prazer sinto agora em sua luz, em sua luz. Uma boa noite a todos. É um privilégio, é um prazer, uma felicidade imensa estar aqui com vocês. Eu acho que é um tanto momento saudoso, né? Eu, quando entrei aqui, algumas irmãs me pararam e me lembraram de coisas que eu não lembrava. Vou compartilhar com vocês. Dizem elas, e eu não vou dizer que está errado, porque a minha memória está falhando, elas vão lembrar, que eu fui a um estabelecimento de uma delas e disse assim: ó, meu pai é pedreiro, e é dos bons, hein? Então tá bom. Não mudou nada. Não mudou nada. Mas, fazendo menção aos meus pais hoje estão comigo. Não é sempre que isso acontece. Antes acontecia, hoje não mais. Porque a vida mudou, né? Inclusive, tem um professor aqui que foi meu, né? Eu não vou revelar a sua idade, viu, gente? Então tá bom. Mas não lembro, então tá tudo certo. Mas antes foi meu professor de religião no colégio aqui em São José. Repito, é um momento saudoso, é feliz, estou feliz, muito feliz de estar aqui. Quando Letícia, minha prima, me convidou para poder estar aqui, eu venho aceitando os convites que me fazem. Eu considero eles como os convites que Deus me faz. Eu creio que quando não só um pastor, mas todo aquele que é convidado a falar, é porque existem planos especiais, existem momentos especiais para que dessa maneira a gente possa compartilhar juntos. Bom, hoje eu sou pastor do Colégio Adventista Taubaté Tremembé. Já vai fazer quase um ano que estou lá. Então, me sinto muito feliz de estar servindo a Deus, na causa de Deus, e voltar aqui nessa igreja que me recebeu. Eu recebi minha família um tempo atrás, e retomar agora de forma diferente, né? Aqui em cima, agora para poder falar. Fico feliz também porque o projeto de vocês já é a 3ª temporada, isso. Uma bênção, que Deus abençoe vocês e que o Senhor possa cada dia mais dar força, propósito e certeza que o acesso que vocês estão abrindo na vida de outras pessoas é para que elas não conheçam exatamente só vocês, mas que elas conheçam Cristo Jesus. Quando falamos sobre Cristo e ao falar sobre Ele, que é o pleno acesso, eu não consigo me esquecer, não consigo deixar de lado palavras de Cristo no capítulo 16 de Mateus, versículo 9, que faz assim um momento de pergunta para os seus discípulos. E vocês,
quem vocês dizem que eu sou? A pergunta não era retórica, a pergunta era exata. Eles precisavam responder. E eles levantam hipóteses de várias pessoas que realmente o público, as pessoas, a comunidade onde eles viviam, os judeus, diziam ser Cristo. Depois de todo esse processo de perguntas e respostas, e Jesus escutando, ele ainda termina e faz outra pergunta. Mas, amigos, quem vocês dizem que eu sou? A pergunta direta, exata, leva todos a emudecerem e ficarem quietos. Mas um discípulo toma a fala. Pedro, com exatidão e com certeza, diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. É claro que os anos já se passaram mais de 2000 anos desde que Cristo veio à Terra e nós estamos aqui. Mas a grande verdade é que a pergunta precisa ser refeita. Não precisa responder. Quem vocês dizem que Cristo é? Quem é Cristo para você? Ao falarmos sobre Cristo e quem Ele é de verdade, eu me preocupo porque nos tempos que nós estamos vivendo são muitas as indagações e são muitas as respostas que as pessoas levantam para poder responder quem é Jesus. Como, por exemplo, alguns vão dizer, por meio da cultura, que Jesus ele pode ser interpretado como sendo o salvador de uma pátria e, por vezes, ele pode ser comparado a alguns dos muitos heróis cinematográficos que se levantam, como sendo o herói da pátria, como sendo o Todo-Poderoso. E talvez o Cristo levantado por essas muitas imagens não seja o Cristo da Bíblia. Talvez o Cristo que as pessoas dizem hoje, atualmente, como sendo o portador de sabedoria, aquele que fala e as pessoas escutam como sendo o saber, o poder do conhecimento. Mas será que realmente isso é o Cristo que a Bíblia diz? Ao falarmos sobre Cristo também, eu me encontro a olhar para o passado em muitos simpósios que a igreja cristã fez. Alguns diziam que o Cristo da Bíblia era o Cristo, um mito, e que fazia um contraste com o Cristo da história. Os milagres feitos, isso é balela, isso não aconteceu de verdade. Como pode um homem poder transformar a água em vinho? Como pode alguém curar aquele que não vê ou aquele que não anda? Isso é mito. A verdade é que as muitas filosofias do tempo passado, do tempo presente que nós estamos, às vezes levantam caricaturas ou talvez levantam máscaras para um Cristo que nunca existiu. E talvez um Cristo que nunca vai existir. Afinal de contas, quem é Jesus Cristo? Quem é esse acesso? Os tempos que nós estamos vivendo são os tempos desafiadores, porque as pessoas não querem ler mais a Bíblia e saber quem é Jesus de verdade. Repita a pergunta: quem é Jesus? Abra sua Bíblia em João capítulo 8. O livro de João, ele está preocupado em sim responder quem é Jesus. A comunidade que João, para a qual está endereçando esse livro, era uma comunidade que não tinha visto Jesus, não tinha visto seus milagres. Inclusive, o livro de João foi escrito posteriormente ao livro de Apocalipse, um dos, se não o último livro da Bíblia a ser escrito. O livro que carrega as características fortes de um apóstolo que viu, tocou, andou, conversou e que estava desejoso por apontar para as pessoas quem era Jesus. E ele vai apontar isso de várias maneiras. Ele vai, por meio de milagres, João, por 7 sinais, dizer que Cristo, por meio do pão dado, ele é o sustento. Por meio da ressurreição de Lázaro, um outro exemplo, ele é a ressurreição e a vida, e por meio da cura do cego, ele é a luz do mundo. Os milagres, os sinais apontavam para algo superior, aquele que era Cristo Jesus. Mas o que nós iremos ler hoje, que está em João capítulo 8, não fala de um sinal, mas fala de pessoas que talvez, e creio eu, tinham uma visão equivocada de quem era Cristo. Mas antes de nós lermos a palavra de Deus, eu quero te convidar a fazer um movimento. Cada vez mais eu
vem entendendo que Cristo, ele quer falar com você e sem impedimento algum. Nós somos hiperestimulados por vários motivos. E, de coração, eu quero convidar você a se ajoelhar, para que Cristo esteja do seu lado agora, para que Ele possa falar com você, para que Ele possa revelar quem Ele é de verdade. Ele quer ser seu amigo. Vamos fazer esse movimento juntos? Pai Todo-Poderoso, nosso eterno Deus, nós estamos aqui porque reconhecemos a nossa impotência. Nós pedimos essa noite que o Santo Espírito possa caminhar entre nós. E para que Cristo possa sim se manifestar entre nós, que o Senhor nos convença quanto quem é o Senhor, de acordo com a sua palavra. Abra nossos corações e que sem impedimento algum o Senhor possa ter um acesso direto ao nosso coração. Por isso nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. João capítulo 7. João capítulo 7. Nós iremos ler alguns versos juntos. O verso 1, verso 2, depois eu pedi para você, para que nós possamos fazer um salto aqui na narrativa de João capítulo 7. Muito bem. João capítulo 7, verso 1, 2, e nós iremos continuar depois. Vamos ler juntos? Passadas dessas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os seus discípulos os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus chamava Festa dos Tabernáculos. Estava próxima. Verso 14. Corria já em meia festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabeste letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há justiça. Verso 19. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhes Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidai um homem. E se o homem pode ser circuncidado em um dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada? Por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado, ao todo, um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. As palavras de Jesus, elas estão envoltas em um contexto super importante. Eu quero convidar você a entender um pouquinho da cultura judaica. A cultura judaica, ela desfrutava de muita festa. Quem não gosta de festa, né? De festejar, de estar com as pessoas. E uma das muitas festas, dentre eles tinham 7 festas. E a última festa que eles celebravam, no 15º dia do 7º mês, por 7 dias, uma semana completa, eles celebravam uma festa que se chamava Festa dos Tabernáculos. A Festa dos Tabernáculos, essa festa tinha algumas características muito, mas muito peculiares. Os versos 1 e 2 do capítulo 7 falam sobre essa festa. E é preciso você entender o contexto e o porquê Jesus fala essas coisas do versículo 14 ao 24 e quais são as conexões com essa festa. Ao falarmos sobre essa festa, existem 3 ideais que os judeus eles executavam e tinham suas intenções.
A festa dos tabernáculos, você pode consultar se você quiser tomar nota. O capítulo 23 de Levítico fala sobre essa festa. E a festa tinha a característica de lembrá-los sobre a libertação do Egito. Então, eles produziam tendas. Festa das tendas, festa dos tabernáculos. Faça suas conexões aí. Então, eles faziam tendas com troncos, com folhas, e eles celebravam assim, lembrando do passado, a libertação, a peregrinação e saída do Egito até Canaã. Então, em suma, a festa dos tabernáculos falava sobre a libertação do Egito, caminhada para Canaã e as habitações que eles assim viviam no passado. O centro da festa dos tabernáculos era falar sobre os feitos de Deus no meio do povo. O centro da festa era falar sobre a lembrança e o poder de Deus em cuidar deles, em prover todas as coisas que eles precisavam. Então perceba que o centro da festa era falar sobre libertação. Gravou aí? Ao avançar nas Escrituras, nós nos deparamos com 3 passagens. Esdras, do capítulo 3 ao capítulo 7, fala sobre essa festa. E fala que nessa festa eles iriam sacrificar muitos e muitas ofertas, porque era momento de poder fazer exame do coração. Entrega total a Deus. A oferta era o animal, mas eles também eram a oferta. Entrega total a Deus. Zacarias capítulo 14, versículo 16, fala que a festa dos tabernáculos era o chamar as nações, venham, celebrem conosco a libertação. E perceba, aqueles que peregrinavam, os estrangeiros, todos eles eram unidos ao povo e eles eram convidados a celebrar a libertação do jugo do pecado. E por último, Deuteronômio capítulo 31, versículo 10, fala que a festa era momento de observar a lei de Deus. Ou seja, ao celebrar a festa, eles estariam se esquecendo deles mesmos. Estariam se conectando com aquele que era o provedor de todas as coisas. Eu não sei você, mas ao falarmos sobre Cristo, sobre os feitos de Deus, de Cristo na sua vida, Ele provê meios, Ele provê situações de adversidade, Ele às vezes permite situações desafiadoras e as mais tristes. E talvez nós murmuramos tanto por aquilo que nós enfrentamos. E não só pelo Deus do Antigo Testamento, mas pelo Cristo que vive hoje, Ele também provê maneiras de poder nos ensinar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nos últimos dias, seus acessos a Cristo, seu contato com Cristo, o que Ele te incomoda? Para o povo de Israel, ao falar sobre a festa dos tabernáculos, festa especial que eles comemoravam em um mês especial, eles se lembravam dos feitos de Deus e o que Deus podia fazer diante daquilo que Ele portava a ser. O Cristo que você tem conhecido hoje, Ele realmente tem mostrado a você o que Ele deseja para a sua vida? O Cristo que você conhece hoje, Ele tem sido poderoso a fim de te incomodar e te lembrar da onde Ele te tirou e aonde Ele está te colocando? O Cristo que você conhece hoje, Ele é o Cristo que manifesta seu caráter, os seus mandamentos. Ele é esse Cristo que manifesta quem Ele é de verdade. Se esse for o Cristo que você tem encontrado, aleluia, amém. Mas se esse não for o Cristo que você tem encontrado, talvez você ainda esteja no deserto e ainda no Egito e aprisionado nos seus pecados. Se esse não for o Cristo, então eu tenho que te dar uma notícia. Se esse não for o Cristo que você tem encontrado, se esse não é o acesso, o pleno acesso, o Cristo Jesus, então talvez você esteja aprisionado nas suas falsas convicções que você ainda pode ser feliz sem Cristo.
ainda falando sobre Cristo e ainda falando sobre a festa, o versículo 14 em diante falam sobre um contexto e momento exato agora, no momento presente que Cristo está vivendo com as pessoas com quem ele está tendo contato. Sabendo sobre o passado e sabendo sobre essa festa, talvez agora fique mais fácil você fazer conexões com os motivos pelos quais Jesus vai falar algumas coisas. Os versos 14 em diante vão dizer que Cristo se encontra com essa multidão e que ele vai ao templo, vai a essa tenda, ao santuário, no pátio do templo. Perceba as conexões com o passado. Ele está no templo ensinando, ênfase dada para a festa. Ele está levando as pessoas a terem convicção quanto ao caráter da sua divindade, da sua autoridade, porque ele era o próprio Deus daquele povo. Ele está em um lugar onde ele vai a falar sobre a palavra de Deus, palavra esta que ele inspirou os profetas a poderem escrever. Ao estar no templo, os sacerdotes estavam lá também, mas também os fariseus também estavam, os líderes religiosos. E perceba no verso 15, leia comigo. Como sabe este letras sem ter estudado? Aparentemente, os fariseus estavam se maravilhando com a divindade de Jesus. Ele era o Deus. Olha que maravilha. O Deus encarnado, como João capítulo 1 vai dizer, como nós acabamos de dizer, o verbo encarnado, aquele que criou todas as coisas, o Criador, o mantenedor da vida, dele procede a vida, coisas que João capítulo 1 vão dizer. Ele é a luz entre os homens, habitou entre nós, filho unigênito do Pai. Palavras de João. Mas quando nós olhamos para as palavras dos fariseus, por mais que eles digam que estão maravilhados, infelizmente o espírito da fala era outro. Como nós sabemos, as pessoas que eram educadas no contexto judaico, eles tinham que frequentar as escolas rabínicas. Jesus não frequentou as escolas rabínicas. Partindo desse pressuposto, o que eles querem dizer? Para o contexto judaico, alguém quando aprende sobre a Bíblia, sobre a Torá, sobre aquilo que eles têm na mão, a palavra de Deus dada a eles, o Velho Testamento, que Jesus tinha acesso, quem era autodidata era tomado como alguém sem procedência. Não tinha respeito, porque aprendeu sozinho. Então, levando em consideração a fala dos fariseus e escribas, que ele tinha a maravilha de ensinar, então eles estavam sendo um tanto muito irônicos, se fossem nos nossos tempos. Nossa, olha como que ele sabe, ó. Sabe bastante. Até para quem aprendeu sozinho com a sua mãe. Mas se enganavam. Que a autoridade de Cristo não havia sido dada por homens, mas havia sido dada por Deus. Para o povo judaico, aquele que tinha autoridade precisava não só aprender aos pés de alguém com procedência, mas precisava conviver e caminhar com essa pessoa. Se lembra de Paulo? Um dos maiorais dos fariseus estava aprendendo, caminhava com Gamaliel, por isso tinha autoridade quando falava. Jesus não tinha aprendido aos pés de um escriba. Jesus tinha aprendido sozinho com sua mãe. E Jesus também não tinha caminhado com o provável escriba que eles diziam que precisava caminhar. Mas Jesus, como homem-deus, estava caminhando com o próprio Deus. O próprio que dizia a eles que isso não tinha autoridade, era o que tinha autoridade para poder usar a palavra e persuadir as pessoas. Quando Cristo vai dizer para eles, nos versos posteriores, e dizendo assim, verso 16, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Verso 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quando Jesus estava dizendo essas palavras, e eles vão dizer que Jesus estava possesso, estava endemoniado,
e Jesus vai confrontá-los com a verdade. Escritora americana, escritora adventista Ellen White vai dizer o seguinte, no livro Desejado de Todas as Nações. Quando Jesus diz essas palavras e vai persuadi-los e dizer que eles estavam equivocados, querendo matá-lo e que ele tinha demônio, ele estava, em outras palavras, rasgando toda a estrutura dos escribas. Todo o conhecimento que tinham sobre o Cristo vindouro, o Messias que eles diziam que viria, ou ungido, estava sendo jogado por terra, porque o conhecimento de Cristo que eles tinham era, por mais que eles conheciam quem Jesus era, mas não se relacionavam e não assumiam quem Cristo era de verdade. A cristologia, o conhecimento sobre Jesus que os fariseus tinham, era fundamentado apenas no conhecimento e nem tampouco assim no viver e no praticar. Por um súbito momento, a escritora vai dizer que é como se um raio rasgasse estruturas e mostrasse, clareasse que eles estavam longe de Cristo e que eles não conheciam nada sobre Cristo. Eles viram o horror dos seus pecados e perceberam quão eles estavam distantes do ideal de Cristo. Percebiam assim o quão eles estavam cheios dos seus pecados e cheios das suas falsas concepções sobre um Cristo que nem tampouco existia. Saber quem Cristo é, conhecer que Ele é Salvador, não te qualifica a realmente ser salvo. Saber que Ele é o Senhor, saber que Ele veio à terra, saber que as profecias falavam que Ele viria um dia, saber que um dia Ele voltará, esse não é o tema de hoje, mas saber que Ele existe, que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele tem autoridade divina para poder ordenar as coisas passarem a existir. Saber que Ele andou sobre as águas e tinha poder sobre as coisas naturais, a natureza. Saber que Ele tinha poder para poder curar aquele que estava sem a visão. Saber que Ele ordenou para que aquele homem levantasse um tanque de Betesda não qualifica você para ser transformado e purificado pelo sangue de Cristo. Saber quem é o acesso não qualifica você a ter acesso àquele que é o Senhor. Saber que Cristo é o Cordeiro que pode purificar. Saber que Ele é Salvador não qualifica você a um dia entrar nos portais eternos. Saber e fazer são duas coisas diferentes. Eu me entristeço porque muitos de nós sabem quem é Cristo, mas não vivem os passos de Cristo. Me entristece saber que talvez Cristo tenha se demonstrado presente em sua vida. Tem mostrado quem Ele é de verdade. Mas quando Ele rasga o seu coração, joga o seu conhecimento por terra, então você se apega àquilo que não é verdade e não permite que Ele te convença quanto ao pecado, a justiça e a vontade dEle. Quando falamos sobre Cristo, talvez nosso conhecimento sobre Ele esteja fundamentado nas mesmas coisas que os fariseus se equivocaram. Olha que ponto longe, o auge do distanciamento que os fariseus chegaram. Estavam querendo matar aquele que poderia salvar. Estavam querendo dizer que ele estava possesso, sendo que o próprio que falava a eles era o que estava cheio do próprio Deus. O que era o próprio Deus? Quando nos distanciamos da palavra de Deus, e quando nos distanciamos da vontade de Deus, de quem Ele é de verdade,
nós cometemos as piores falas, nós falamos as piores coisas possíveis. Nós somos os piores possíveis cristãos. Estranho, né? Dizer que um cristão pode dizer que conhece, mas no fim das contas comete os piores atos possíveis porque acha que conhece. Querido amigo, quando fala-se de Cristo, é possível você se equivocar, mas ainda há tempo. Ainda há tempo de conhecer quem é Cristo de verdade. Ainda há tempo de saber quem Ele é de verdade. Ainda há tempo de saber qual é o motivo pelo qual Ele está tão insistente ao seu pé, à porta do coração, para poder te persuadir e dizer o quanto Ele é real e Ele é Deus. E Ele é Salvador. E Ele é o Cordeiro. E Ele é o que pode transformar a sua vida. O fim da trajetória da fala de Cristo, palavras finais de Cristo, é dizer que eles estavam colocando os maiores empecilhos na frente daquilo que era essencial. O versículo 24 do capítulo 7 vai dizer assim: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Jesus, ao construir suas convicções e ao conversar com aqueles fariseus, ele queria levar todos eles ao encontro real com a sua vontade, ao encontro real com a sua lei, ao encontro real consigo mesmo. A lei que eles diziam ser aquilo que eles praticavam era a mesma que eles jogavam por terra. A mesma festa que eles celebravam, festa que celebrava o próprio Cristo, o centro de todas as festas, era a festa que eles estavam mesmo desprezando, e desprezando a Cristo. A festa para os judeus que celebrava a libertação do pecado, era a festa que eles mesmos estavam dizendo que era apenas fachada, e que estava por trás da cortina era pleno uma desconfiança para com Cristo, e que essa festa era apenas fachada para um horror dos pecados que eles levavam. A festa que eles diziam celebrar era apenas uma festividade. Havia deixado de dizer quem realmente Cristo era. A festa que os judeus haviam assim apresentado era apenas uma aparência. E na verdade, justiça que precisava existir, Cristo que precisava existir na vida deles, havia deixado de ser e agora havia portado apenas como sendo um mito, porque o Cristo que eles queriam não existia. Nessa noite, nós aprendemos que Cristo, ele quer se demonstrar quem realmente ele é. Ele apontou para nós essa noite que por meio da sua palavra, a fonte primária de quem ele é de verdade, ele pode demonstrar realmente o centro de todas as coisas. Por meio da sua palavra, ele pode apontar que por mais que, por vezes, como eles portavam, tinham glória, tinham glamour, por ser o povo de Deus, mas a glória que tinham era apenas fachada. Hoje Cristo quer arrancar todos os nossos conhecimentos equivocados sobre ele. Quer retirar também as glórias que nós colocamos para o eu, a idolatria do eu. E quer exaltar aquele que pode se libertar, o centro da festa. Quer exaltar o pleno acesso, que é o próprio Cristo. O próprio Deus hoje quer exaltar também que diante das aparências que vivemos, ele pode ser o pleno acesso para uma transformação. Mas para que haja transformação, é preciso entender quem é Cristo de verdade. Cristo, para o povo de Israel, era aquele que era o libertador. Para o povo judeu, era o Salvador. E para o tempo presente, para a igreja, o povo de Deus, aqueles que são convidados a escutar a vontade do próprio, nós somos convidados a poder permitir que Cristo seja o Cristo que ele precisa ser. E não o Cristo nossas convicções. Não o Cristo da série. Não o Cristo do filme. Mas o Cristo da Bíblia.
Não me leve a mal. Mas se você tem gastado mais tempo com Cristo, que dizem ser aquele que viveu no passado, e não tem gastado tempo com o Cristo que foi real, morreu, ressuscitou e hoje é Salvador, então talvez você esteja conhecendo o Cristo que nunca existiu. Hebreus capítulo 10 vai dizer que hoje, ao conhecermos Cristo de verdade, podemos entrar como se fosse batendo o pé na porta, entrando e avançando até o trono de Deus. Com intrepidez, como diz Paulo. Ao me dirigir ao trono de Deus, posso eu encontrar o Deus, o Cristo, que existiu nessa terra e que é Salvador.